Olá, gente querida. Hoje é dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena. Que festa tão bonita para a igreja, porque é a apóstola dos apóstolos. É a grande missionária anunciadora da ressurreição. E o texto do Evangelho não poderia ser melhor. João, capítulo 20, versículos 1 e 2, e depois os versículos 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Ainda não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Papa Francisco revestiu a memória de Santa Maria Madalena de uma dignidade muito maior, elevando-a à categoria de festa e também dando-lhe um prefácio próprio, por sinal muito bonito. Isso é um reconhecimento mais do que merecido, porque quando nós olhamos os textos dos evangelhos, nós encontramos Maria Madalena, sem exceção, em todos os textos que dizem respeito à paixão de Jesus. No Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 15, versículos 40 a 41, por ocasião da morte de Jesus, aí temos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, muito provavelmente. Depois encontramos, por ocasião do sepultamento, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, provavelmente Maria de Cleofas, Maria casada com Cleofas. No sepulcro vazio, na ressurreição, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, encontramos a mesma tríade: Maria Madalena, Maria de Cleofas e Salomé, que provavelmente é a esposa de Zebedeu, mãe de João e de Tiago.
Assim encontramos também no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas é um pouco diferente, porque Lucas apresenta um grupo de mulheres ricas ou com algumas posses que ajudam Jesus e os discípulos, mas entre elas está Maria Madalena. Maria Madalena, Joana, a mulher de Cusa, que é procurador do rei Herodes Antipas, e Susana. No Evangelho de João, a mesma coisa, Maria Madalena presente, porém mudam alguns personagens. Na cena da cruz, por exemplo, João 19, de 25 a 26, está Maria Santíssima, a mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e de José, isto é, Maria de Cleofas. E está também o discípulo amado. As três Marias e o discípulo amado. No episódio da ressurreição, no Evangelho de João, aqui está a grande particularidade. João apresenta apenas Maria Madalena e não um grupo de mulheres como os outros evangelistas. A cena acontece no primeiro dia da semana. O primeiro dia simboliza exatamente o recomeço da humanidade. Uma nova criação, uma nova humanidade que surge. E é tão bonito porque nesse contexto de pós-pandemia ou de início de um período de pós-pandemia, ainda temos muitas situações complicadas. Tem aí uma cepa delta que está voltando, está aparecendo, mas nós temos muitas esperanças devido a novos tratamentos, a vacinas, etc. Graças a Deus, as coisas estão começando vagarosamente a se ajustar. Nós então somos convidados a refletir sobre este período de recomeço, de retomada da missão, de reencantamento, de recomeçar o processo missionário, pastoral das nossas comunidades eclesiais. Maria Madalena, portanto, vai ao sepulcro de Jesus no primeiro dia da semana, na aurora, ao nascer do sol. São dois dados muito bonitos que demonstram exatamente esse movimento de esperança, de olhar para a frente, de sol que nasce, de aurora que brilha. É um movimento de recomeço. E aí nós somos convidados a refletir sobre a pedra retirada. Retirar as pedras. Retirar as pedras que prendem a vida. A pedra do sepulcro prendia a vida de Jesus. Nós, irmãos e irmãs cristãos das várias comunidades eclesiais missionárias, nós também somos convidados a retirar pedras, a ajudar os irmãos e as irmãs a fazerem a experiência de encontro com o ressuscitado. E aí acontecem duas cenas muito bonitas. Na verdade, se você seguir o texto corrente do capítulo 20 de João, são três cenas. Mas no texto de hoje da liturgia encontramos duas cenas. A primeira, no versículo 11. Maria Madalena chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Veja bem, neste primeiro movimento, Maria Madalena se volta, mas o seu voltar-se ainda é para o luto, ainda é para a morte, ainda é para dentro do túmulo. Ela foi testemunha até agora de um túmulo vazio. Na verdade, o processo da fé na ressurreição começa com uma negação. Ainda não é a afirmação da ressurreição. É apenas um túmulo vazio como um indício precioso, um sinal muito forte de que algo grandioso ali aconteceu. Pois bem, o primeiro movimento de Maria Madalena é para dentro do túmulo, para dentro do sepulcro. É o movimento de girar-se ainda para a morte, para o luto, para a dor, para a perda, para a ausência de Jesus. Mas ela vê dois homens de Deus vestidos de branco, dois anjos que lhe dizem: mulher, por que choras? Aqui começa então o processo da cura, o processo da superação do luto
e de não mais atualizarmos o luto, mas atualizarmos a esperança. Neste período de pandemia, quantas pessoas perderam entes queridos? O grande perigo é ficarmos apenas atualizando o luto. É a hora de atualizar a esperança. É a hora de atualizar o recomeço. É aí que aparece este versículo belíssimo, o versículo 14. Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Veja que ela dá as costas ao túmulo. Ela agora está olhando para o caminho, para a estrada. Ela está olhando para o outro lado, para o lado oposto ao túmulo. O túmulo ficou nas suas costas. O túmulo ficou para trás. O seu olhar agora dirige-se para o futuro. E ela vê alguém a quem ela ainda não identifica. Ela imagina que seja o jardineiro. Mas aqui há algo já muito importante. Maria dá as costas ao luto, à morte e ao túmulo, e agora ela se volta para Jesus. Mesmo sem compreendê-lo, mesmo sem perceber que é ele, mesmo confundindo Jesus com o jardineiro. Acontece então um diálogo tão bonito. Maria ainda pergunta pelo cadáver. O jardineiro, que na verdade é Cristo, chama aquela mulher pelo seu nome, Maria. Ao pronunciar esta palavra, aquela mulher que tantas vezes ouviu o seu nome na boca do seu amado mestre, ela imediatamente reconhece a voz do seu amado. Esse texto de hoje está muito marcado pelos relatos do livro do Cântico dos Cânticos, especialmente o capítulo 3. A amada procura o seu amado. A amada vai ao encontro do seu amado. De algum modo, Jesus Cristo é o amado da humanidade inteira. Nós somos a alma em busca do nosso amado. É tão bonita essa relação mística entre a humanidade, os cristãos, a igreja, como imagem da amada, que busca o seu Senhor. Pelas madrugadas, pela noite, sem parar, busca incessantemente o seu Senhor. Maria Madalena é símbolo da igreja, que procura o seu Senhor ressuscitado. Quando Jesus pronuncia o seu nome, imediatamente ela reconhece a voz do amado. E ela responde com um título teológico tão bonito, tão utilizado por ela e pelos discípulos. Rabuni, que significa meu mestre. É bonito então ver como se conclui o texto de hoje. Maria Madalena vai a Pedro e ao discípulo amado. Ela vai à igreja, ela vai à comunidade eclesial missionária reunida e ela testemunha. É a última coisa que ela diz no texto do Evangelho de hoje. Eu vi o Senhor. Aí está a síntese fundamental do querigma. Eu vi o Senhor, isto é, ela é, por excelência, a testemunha do mistério pascal, da morte, da sepultura, da ressurreição do Senhor. Eu vi o Senhor significa Jesus não é um fantasma, ele está vivo e por isso ela não precisa mais olhar para trás, olhar para o sepulcro, atualizar o luto. É a hora de atualizar a vida, a esperança e a força da ressurreição. E nesta força da vida e da ressurreição, nós recomeçamos. A igreja recomeça neste momento de pós-pandemia, abrindo-se para que a missão, a evangelização, o reencantamento, o recomeço tome corpo na força do ressuscitado. Maria Madalena é testemunha da ressurreição e ela nos convida também a nós a sermos testemunhas do Cristo vivo, ressuscitado, deste recomeço da nova humanidade. Um abraço a você.
Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu o abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E a presença amorosa da Apóstola dos Apóstolos nos inspire na missão.